Comigo, livro de Provérbios, capítulo de número 25. Ore ao nome do Deus Todo-Poderoso. Livro poético de Provérbios, capítulo de número 25. Enquanto você se familiariza com o texto, eu quero aqui, como de costume, externar a Deus a minha gratidão de poder estar mais uma noite na augusta e maravilhosa presença de Deus, podendo engrandecer, magnificar e enaltecer ao Deus de toda a glória. Me sinto privilegiado pela oportunidade não somente de ser o orador nesta noite, mas pela oportunidade principal, que é estar debaixo das asas do Deus Todo-Poderoso. Eu carrego em minha consciência que toda vez que nós depositamos o sentimento de ir à casa de Deus, lhe entregar tributos, lhe engrandecer, ouvir aquilo que Ele tem para a nossa vida, o mundo espiritual se movimenta, se opondo a esse desejo. A verdade é que o inferno tenta impedir a sua chegada a esse lugar. O inferno tenta impedir o seu aproximar ao Deus Criador de todas as coisas. Então, está vendo esse irmão que está ao seu lado aí? Para ele chegar aqui não foi fácil, não. Houve batalhas visíveis e invisíveis. Alguns aconteceram angústias dentro da alma. Outros ficaram o tão quanto preocupados, outros até mesmo ansiosos, mas outros receberam convites de última hora. Outros perderam a chave, perdeu o celular, né, amor? Outros aconteceram, diversas são as circunstâncias. Alguém que de repente quer enfrentar uma briga no trânsito com você, repentinamente, sem você fazer nada. O inimigo tenta criar uma circunstância para que você chegue aqui amargurado. A verdade é que não importa como você chegou aqui, o importante é que você chegou. Não importa se você chegou sorrindo, se você chegou amargurado, se você chegou triste, se você chegou preocupado, ansioso. O importante é que o inimigo já caiu por terra e Deus permitiu a sua chegada a esse lugar. Então sinta-se já vitorioso essa noite pelo privilégio de estar nesse santuário de oração. Quero também aqui cumprimentar ao homem de Deus, pastor Adão. Muito obrigado, pastor Adão, pelo convite, pela honra, pelo privilégio. O pastor Duílio falou tão bem do pastor Adão, irmão, que eu fiquei louco para conhecer esse lugar. E posteriormente, depois, quando as pessoas ficaram sabendo que eu ia vir aqui, eu descobri que eu tenho muitos amigos em comum. Pessoas que foram obreiros do Senhor em uma outra data, e eu fiquei muito feliz com isso. Falei, pastor Adão é um grande homem de Deus. Ainda as mensagens diárias que recebemos ali, mensagens edificantes. Deus abençoe pastor Adão, pastor Dário também. Que Deus os abençoe, a sua casa, a sua família. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. A minha esposa, que está aqui comigo essa noite, é a primeira vez que nós viajamos juntos, irmãos, sozinhos. Porque o Senhor nos abençoou com uma gama de filhos bem abençoados. Mas hoje a minha sogra semeou na nossa vida e a gente pôde viajar sozinho, né, amor? Eu e ela. Glórias a Deus. Livro de Provérbios, capítulo 25, verso 16. Eu quero ser breve, preciso. A palavra que Deus colocou em meu coração, uma palavra que não é muito familiar a mim. Então, talvez eu possa engasgar aqui em algum raciocínio, mas serei obediente à voz do Espírito Santo acerca daquilo que Ele quer compartilhar conosco. Livro de Provérbios, capítulo 25, verso 16 diz:
Achaste mel? Come o que te basta, para que porventura não te fartes dele e o venhas vomitar. Vou ler mais uma vez. Achaste mel? Come o que te basta, para que porventura não te fartes dele e o venhas vomitar. Toma o seu assento, por gentileza. Glórias a Deus. Essa palavra, eu tive o privilégio de ser ministrado por ela em um culto de consagração, sábado pela manhã. Na minha igreja em que congrego, todos os sábados pela manhã, é o culto da consagração. Em um desses cultos, onde o objetivo é se dobrar e derramar diante do Senhor as nossas necessidades, o Senhor ministrou esta palavra em meu coração e eu fiquei muito contente com aquilo que o Senhor depositou sobre o meu espírito. A verdade, o livro de Provérbios, ele é um livro muito extraordinário, rico em conselhos, rico em detalhes, pois na verdade Provérbios é um manual da sabedoria para a vida, sabedoria divina e não deste século, sabedoria que vem do alto e não que vem da terra. Nos 915 versículos que abrange todas as áreas da vida, o livro de Provérbios vai tratar, alcançando do governante ao governado, do patrão ao empregado, dos pais aos filhos, dos maridos às esposas, abrangindo temas como riqueza, infidelidade, temperamentos, preguiça e a língua mentirosa. A verdade é que estudar o livro de Provérbios é como fazer uma pós-graduação na escola da vida. O grande pastor Martin Henry vai dizer que Provérbios não é meramente uma coletânea de dizeres sábios. Eles foram ditados pelo próprio Espírito de Deus. O autor Derek Kidner vai dizer que Provérbios é a sabedoria centralizada em Deus. O professor Bruce Waltker vai dizer que Provérbios é uma espécie de sabedoria em Israel em forma de poesia. E o grande escritor Howard Wolf vai dizer que Provérbios é um manual da justiça diária. Então é um livro que vai tratar com a gente de todas as necessidades diárias, nos aconselhando, nos orientando, nos conduzindo em comportamento, em forma de agir, em forma de se expressar, em forma de lidar com pessoas. Todavia, conselhos do próprio Espírito de Deus para o autor do livro, que foi Salomão. Salomão, homem que diante de um pedido que queria nós recebermos, imagine se o Senhor apresentasse para você e dissesse em uma proposta: pede-me o que tu queres e assim eu farei. Eu acredito que cada um aqui pensaria, alguns responderiam de prontidão, pois cada um tem uma necessidade específica. Alguns material, outros sentimental, outros espiritual, outros emocional. Cada um tem uma área que precisa ser trabalhada. Mas Salomão, ele foi tão inteligente que ele pediu somente uma coisa que ajudaria ele a vencer todas as áreas de sua vida. Ele pediu para o Senhor sabedoria. E é necessário compartilhar com você, e toma nota disso se possível, que sabedoria não é a mesma coisa que conhecimento. Conhecimento eu adquiro com o decorrer do tempo, pesquisando, buscando informações. Sabedoria é quando eu tenho a maestria de usar o conhecimento e alcançar
lugares altos direcionados por Deus. Oh, aleluia. Especificamente o Senhor ministra em meu coração no capítulo 25 de Provérbios, aonde nós vamos ver ainda no verso 1 dizendo que os homens de Ezequias iniciam um contraste entre Deus e os homens, porque na verdade o livro de Provérbios foi escrito por Salomão. Alguns vão dizer que Salomão chegou a escrever mais de 3.000 provérbios. Alguns se perderam ao longo do tempo e outros foram encontrando no decorrer da história, e o Provérbios de número 25 é um desses, aonde o rei Ezequias decidiu fazer com que os seus escribas inserissem este Provérbios encontrado, que estava perdido, no livro do Antigo Testamento do povo de Israel. O capítulo 25 vai tratar sobre a glória de Deus, a lei da humanidade, o bom conselho aos homens, a bela imagem e a bênção da repreensão. Esses são alguns tópicos tratados no capítulo 25 do livro de Provérbios. Mas conforme eu disse, o verso 16, ele falou muito comigo, pastor Adão, porque olha que conselho extraordinário. Achaste mel, coma o que te basta, para que porventura não te fartes dele e venha a vomitar. Quando eu ouvi esta palavra, deixa eu corrigir, eu fiquei pensando, que tipo de conselho é esse? Qual que é a proposta do autor em dar um conselho acerca de achastes mel? Como que é necessário? Seja sensato quando você se deparar com este alimento, e para que o excesso não venha ali causar alguns danos. E isso me trouxe uma grande reflexão, pensando o que Salomão estava querendo dizer. Era um conselho de caráter orgânico, físico, ou era um conselho de caráter espiritual? Para nós entendermos um pouco a proposta de Salomão sobre este conselho do mel, é necessário entender que o mel, ele fazia parte do cardápio hebreu. Quem aqui se lembra da proposta que Deus tinha feito para a Abraão, quando tirando ele da terra de Ur dos Caldeus e conduzindo para uma terra que ainda ele não via, ainda não tinha-se a localização, mas o destino era uma terra que mana leite e mel. Mana leite e mel. O mel sempre esteve inserido na proposta, na promessa, naquilo que Deus tinha para o povo de Israel. Todavia, nós vamos ver ainda em Êxodo 16:31, quando o povo está no deserto e o Senhor envia um maná para que eles comessem, providência diária, todos os dias. Êxodo vai dizer que aquele maná tinha gosto de semente de coentro e como bolos de mel. Então perceba que eles são familiarizados com esse alimento, com esse condimento. O proverbista também vai dizer no Provérbio 16:24, Provérbios 24:13, acerca do mel. Então o mel era um prato que estava na mesa do povo hebreu, estava na mesa do povo de Deus. Em 2 Crônicas capítulo 31, versículo 5, nós vamos ver que naquele tempo ainda os reis já começavam a produzir, ou até mesmo investir no ramo da apicultura, a criação de abelhas, a fabricação do mel, pois o mel traz prosperidade, o mel traz alegria, o mel traz sustância, o mel traz felicidade. Eu não sei se você sabe aqui, mas o nosso organismo tem um elemento orgânico que se chama endorfina, que quando nós comemos, para você entender, eu quero dizer, um chocolate, por exemplo, este elemento ele é estimulado, trazendo prazeres de
alegria, contentamento, felicidade. Quem aqui já comeu chocolate e se sentiu feliz? Hein? Quem aqui já comeu um doce e se sentiu aliviado? A minha esposa, irmão, ela é chocólatra. A gente veio aqui e a primeira coisa que ela falou para mim, pastor, eu trouxe chocolate, está na bolsa, viu? Ela fez eu ir lá embaixo do ônibus, pegar o chocolate na mala traseira, para a gente vir comendo o chocolate. Ela adora aquele shot da Lacta que tem uns amendoim. Eu tenho que comprar só por causa dela, irmãos. Ele machuca todo o meu dente, a minha gengiva, mas para fazer o agrado da minha esposa, eu como esse chocolate, pastor. Então o elemento mel, o elemento libera e estimula esse sentimento de alegria, satisfação, prazer. E é isso que eu quero compartilhar com vocês aqui, que o Senhor Ele quer liberar para a tua vida contentamento. O Senhor quer liberar para a tua vida bons prazeres. O Senhor quer liberar pela tua vida felicidade. Será que você pode levantar as suas mãos aos céus e dizer para Ele um glória bem alto? Porque o Senhor, Ele é o primeiro que quer que você tenha felicidade. O Senhor é o primeiro que você quer que você seja. O Senhor quer te dar alegria, quer te dar bons experimentos. O Senhor quer abençoar a tua vida. Então não se sinta desconfortável em entregar a Ele cânticos de ações de graça, porque Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Fala para o seu irmão assim: mais ainda que você, o Senhor quer te fazer feliz. Juízes capítulo 14. Sansão se apaixona por uma jovem de Timinate, descendente dos filisteus. E ele agora decide vir até os seus pais pedir autorização para que ele casasse com essa jovem. Os seus pais, todavia, indagando acerca dessa questão, questiona por que ele prefere uma estrangeira e não uma de dentro de seu povo, todavia contrariando a lei de Deus, pois a lei do Senhor era para que eles tomassem mulheres de dentro do seu povo e não mulheres estrangeiras. Mas ali era uma ocasião que Deus estava procurando para uma batalha contra os filisteus e tirar o povo Israel do jugo deste povo. Diz o texto que no meio do caminho, quando Salomão está indo apresentar os seus pais a essa jovem, um leão sai do meio da mata. O Espírito do Senhor se apodera de Sansão e ele despedaça o leão. Voltando ele depois, alguns dias, no mesmo caminho, ele vai ver como é que estava a carcaça do leão. E vai dizer o texto bíblico em Juízes capítulo 14, que dentro da carcaça do leão tinha um favo de mel. Não tenha medo quando os leões da vida rugirem bramindo alto para te colocar medo. Não tinha medo quando os dentes vorazes de um leão feroz venham querer te intimidar. Mas o Espírito do Senhor se apoderar de você. O Espírito de Deus lhe capacitará. A glória de Deus inundará a tua casa, inundará a tua família, inundará os... meu irmão, eu quero dizer para você que depois desta peleja, depois desta batalha, Deus está liberando um favo de mel para você se alegrar, para você sonhar. Deus está liberando alegria. Segura na mão do seu irmão, se você puder, balança assim e fala: haverá alegria depois da luta. Haverá doçura depois da peleja. E ainda vai dizer que ele pega aquele favo de mel, pastor Adão, ele leva para o seu pai e para sua mãe provar também, porque tem comunhão para a tua casa, tem bênção para a tua família. Você vai sair do culto hoje levando para quem não estava aqui. O teu parente vai receber vitória, a tua casa vai receber vitória, a tua parentela vai receber vitória. Depois de toda a batalha,
Tem momentos que Deus prepara você se alegrar na presença dEle. Mateus capítulo 4, Mateus capítulo 3, versículo 4, Marcos capítulo 1, versículo 6, vai dizer que havia um homem cuja qual o próprio Jesus vai dizer que dentro dos homens nascido de mulher não havia como tal. Esse era João o Batista. Homem que era completamente separado. Dentro da classificação dos homens de Deus, ele fazia parte de um grupo seletivo dos essênios. Um grupo que ficava separado da sociedade. A sua vida quase toda era um retiro espiritual, completamente consagrado pelo Senhor. As suas vestes eram de pele de camelo, assim como o profeta Elias. Um homem excêntrico que andava completamente na contramão do mundo. O seu cardápio era de gafanhotos. E mais uma vez o elemento: mel silvestre. Olha isso, pastor Adão. Ele comia gafanhotos e mel silvestre. Jesus vai dizer que dentre dos homens nascidos de mulher não havia igual a João Batista. Mas aqui eu quero aprender com esse homem acerca da sua alimentação: gafanhotos e mel silvestre. A verdade é que todos nós aqui, eu quero acreditar nisso, já provou mel, amém? Quem aqui já provou mel? Não sei se vocês sabem, mas o mel, há diversos tipos de mel. Porque dependendo de onde a abelha extrair o pólen e trazer para a colmeia, o sabor da árvore, se for cítrica ou floral, ela vai influenciar no sabor do mel. Olha que extraordinário isso. Então, dependendo de onde a abelha extrair, o gosto que tem aquela árvore, a fruta daquela árvore, vai influenciar no sabor do mel. Todavia, o mel silvestre não, porque ele é um mel feito somente de um tipo de abelha. Uma abelha selvagem, na verdade uma abelha africana, que ela só extrai mel de um tipo de árvore. Sabe que eu aprendo com João Batista? Porque ele comia mel silvestre? Que no que tange ao mundo espiritual, eu preciso saber a procedência do alimento que eu ando comendo. Eu preciso saber que no mundo espiritual, no acesso a diversas informações, eu preciso saber aquilo que eu estou me alimentando da parte de Deus. Nem tudo que diz Senhor é enviado pelo Senhor. Nem tudo aquilo que estão dizendo, tentando interpretar a palavra, de fato é a origem da palavra verdadeira. No mundo da internet, onde muitos estão ensinando por aí, eu quero lhe convidar a honrar o teu pastor, a honrar a tua liderança, a honrar o altar da igreja que você serve. Meu irmão, saiba a procedência do mel que você anda saboreando. Eclesiastes vai dizer que para escrever livros não há limite, mas o muito estudar é enfado da carne. Pastor Adão é um homem de grande conhecimento. Pastor Adão sabe que tem livros que se nós pegarmos, Pastor Adão, nós morremos da fé. Pastor Dário, tem pessoas que não acreditam na ressurreição de Jesus e são pastores. Teologia moderna, teologia alemã. Eles não acreditam que Jesus ressuscitou, eles falam do Jesus histórico. Hoje em dia você vai ver diversas doutrinas que eles vão encontrar, se apoia ao homossexualismo, se apoia a qualquer tipo de infâmia que denigre a glória de Deus, que mancha, tudo pode hoje na igreja de hoje. Por quê? Porque eles estão adulterando o alimento. Mas eu quero acreditar que nesta noite Hope, uma igreja bíblica, está levantando um povo em Mongaguá, no litoral de São Paulo, no estado de São Paulo, que vai pregar a palavra genuína, a palavra da verdade, a palavra sem adulteração, a palavra sem mentira, a palavra sem conservante, a palavra originária.
Fala para o seu irmão assim: saiba a procedência do seu alimento, saiba de onde veio o conhecimento que você tem colocado dentro da tua casa. Ei, pais, cuidado com o que seus filhos assistem na internet. Ei, família, cuidado com o canal que vocês assistem na televisão. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então eu preciso saber a procedência do alimento. Tem muitas pessoas hoje que têm aparência bela, mas aqui dentro é podre. A gente não pode julgar ninguém pela aparência. Há uma frase de um grande pensador, que ele vai dizer, na verdade, que certo pregador famoso foi pregar numa igreja e alguém disse na plateia assim: a vida dele fala tão alto que eu não consigo ouvir o que ele prega. Porque na verdade a sua vida não procedia com aquilo que ele pregava. E nos tempos de hoje, aonde nós temos acesso em um clique, a gente precisa ficar atento àquilo que nós estamos se alimentando. E aqui eu quero entrar no detalhe, por que do mel? Voltamos novamente para o mel. Porque Salomão está dizendo no capítulo 25, verso 16: achaste mel, como que te basta, para que porventura você não venha vomitar. Olha o que vai dizer aqui, ó. O mel, na verdade, ele é um alimento dos mais antigos e versáteis do mundo. Rico em vitaminas, nutrientes. É bom para a pele, incluindo vitaminas e minerais e antioxidantes. Fonte natural de energia. Fortalece o sistema imunológico, pois contém propriedades antibacterianas. Então, olha os benefícios do mel. Olhando dentro desse estudo feito desse alimento que é 100% natural, ele é um alimento que vai deixar o seu corpo imune a bactérias, ele vai tratar bem da sua pele, da sua estética, ele vai causar em você uma energia, um vigor. Então ele é um alimento, pastor Adão, 100% saudável. Só que na verdade o mel contém uma bactéria, que o nome é Clostridium botulinum. E essa bactéria me chamou a atenção. Porque na verdade uma criança de 12 meses para baixo não pode tomar mel. Porque o sistema dela imunológico ainda não está completamente formado. Então essa bactéria, ela traz um reagente dentro da criança que pode causar uma doença chamada botulismo. E aí eu entendi o que Salomão estava dizendo no capítulo 25, verso 16, quando ele diz: achaste mel, coma o que te basta, para que porventura não te fartes dele e venha a vomitar. Perceba que uma criança pode sofrer de uma infecção alimentar porque ela comeu mel, porque o sistema imunológico dela não está perfeito para aderir esse alimento. Aí eu lembro lá em João capítulo 3, quando Nicodemos, o principal da sinagoga, vai perguntar para Jesus o que ele faria para herdar a vida eterna. E Jesus olha para ele e diz assim: é necessário vos nascer de novo. Aí trava a mentalidade de Nicodemos, pastor Adão, e ele fala: como um homem velho pode voltar para o ventre de sua mãe? Porque na mentalidade dele ele não consegue entender o significado do nascer de novo no mundo espiritual, o significado do processo de regeneração, o significado de ser nova criatura na presença de Deus.
Aí, para ficar mais simples para nós entendermos, Mateus 19:14 vai dizer que os discípulos agora repreendem as crianças que estão chegando perto de Jesus. Aí Jesus olha para os discípulos e fala: não faça deles assim, porque dos tais é o reino dos céus. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Que se nós não formos como criança, nós não herdaremos o céu. Jesus está falando da inocência, da simplicidade, da humildade, de onde não haver maldade, de onde está apta a aprender a tudo. Só não pode ser igual a minha filha, irmão, que eu tenho uma filha de 1 ano e 5 meses lá, que meu Deus do céu, ela é brava, hein? Puxou a mãe, pastor Adão. Ela se tira a foto com ela, vê lá nos stories do Instagram, ela vive assim, ó, com a cara fechada o tempo todo. É que ela tem um bigodinho, e o ditado fala que mulher de bigode nem diabo pode, não é, irmão? A menina é uma bênção. Tem que ver ela dando bronca nos irmãos dela, irmão. Porque nós temos 8 filhos, ouviu? Sabia, pastor? Agora acabou a pregação, pastor. Perdi a credibilidade, pastor Dário, agora. Acabou o culto. Agora vão rir de mim o tempo inteiro aqui, tecladista. E ela dá bronca em todos, irmão. Ela é uma bênção, é. O nome dela é Valentina Vitória. Depois vocês vão lá no Instagram e ver como ela é linda. Voltando para o texto bíblico, nós vamos ver acerca da necessidade de nós sermos crianças na presença de Deus. Olha o que vai dizer 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. Desejai afetuosamente como meninos, novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por eles vades crescendo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 2. O que vos dei para beber foi leite e não alimento sólido, pois não podeis recebê-lo e nem ainda agora podeis. Pedro vai dizer assim, ó: respeita o processo, respeita a etapa, não queira dar um passo maior que a perna. Tem muita gente lá fora frustrada porque se deram com cargas que não suportavam, mas quiseram ir teimosamente. Tem pessoas que não sabem aceitar conselhos. Tem pessoas que não sabem andar debaixo de liderança. Tem pessoas que estão aqui na igreja por causa de bênção, de porta. Foi falado isso aqui, pastor, mas quando recebe a porta, recebe a bênção, recebe o mel, se lambuza, se farta e começa a vomitar tudo para fora, porque não sabe lidar com a bênção, não sabe lidar com vitória, não sabe lidar com prosperidade. E Deus está nos dizendo hoje: saiba valorizar o processo. Olha o que Paulo vai dizer: maturidade cristã. Isso é maturidade cristã. Eu vos dei para beber foi leite e não alimento sólido, porque vocês não podiam naquele momento. Imagine agora que vocês estão completamente carnais. Isso é Paulo dizendo. Fala para o seu irmão assim: respeita o processo, respeita a hora. Tudo vai acontecer no momento certo. É por isso que a porta ainda não se abriu. É por isso que coisas não aconteceu. É porque Deus sabe que se você receber, você vai sair da presença dEle. Então é por isso que Ele está mantendo a porta fechada. É por isso que o teu coração ainda continua um pouco desta forma. É por isso que algumas coisas não se encaixaram. Não é porque Deus é ruim com você, não. É porque Ele está te ensinando a amadurecer na presença dEle. Ele está te ensinando a ficar forte na presença dEle. Ele quer que você persevere a cada passo. Os nossos pais nós conseguíamos fazer cara feia, ficar emborradinho, né? Fazer vexame no mercado. Eu quero. Mas com Deus não. Porque Deus sabe que Ele vai te dar aquilo fora do tempo, Ele vai estar te mimando. E mimo estraga. Mimo causa infecção alimentar. E é isso que eu quero falar com vocês aqui. Na presença de Deus nós somos como crianças. E mel, para criança ainda não é a hora. Porque causa botulismo. E uma dos sintomas do botulismo é fraqueza.
1 Samuel capítulo 17. Diz o texto que quando o exército dos filisteus estavam afrontando e ameaçando o povo de Israel, os soldados de Saul tremiam diante de Golias de Gate, a ponto de bater os seus joelhos um com os outros, porque eles estavam tremendo de medo. Tem muita gente que quer passar a fase da vitória, mas não tem força para enfrentar os gigantes. Tem muitas pessoas que querem viver as grandes bênçãos do céu, mas não tem força para lidar com as grandes batalhas da vida. E a verdade é que o Senhor quer te formar forte, para depois você provar a bênção que Ele tem para a tua casa. Primeiro Ele quer te fortalecer, te amadurecer, para com que você se levante e estenda a mão para quem está caído. Fala para o teu irmão assim: trabalho para Deus precede vida com Deus. Um dos sintomas do botulismo é o sistema nervoso aguçado, ou seja, irritabilidade. Olha o que o botulismo causa. Efésios 4:26 vai dizer assim Paulo: irai-vos, mas não pequeis, não se ponha sobre a vossa ira, e nem deis lugar ao diabo. Tiago capítulo 1, versículo 19 e 20 vai dizer: meus irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Pastor Adão, tem muita gente que quer ser abençoado, mas ninguém pode pisar no pé dele. Ninguém pode falar um A para ela. Ninguém pode olhar todo mundo, irmão. Ninguém é obrigado a chegar todo dia feliz na igreja. Porque a pessoa não te cumprimentou, agora ela é arrogante. Porque a pessoa não te deu um sorriso estendido de orelha a orelha, a pessoa agora é metida. Ah, porque ela foi abençoada e você não, agora ela é culpada daquilo que Deus está fazendo como processo na sua vida. Sabe o que falta no nosso tempo hoje? Empatia. Olha para quem está do seu lado aí. Todo mundo tem uma prova, todo mundo tem uma luta, todo mundo tem uma dificuldade. Ninguém é melhor que ninguém, ninguém é maior que ninguém. É necessário se colocar do lado de quem está do nosso lado. É necessário entender as dores de quem senta do nosso lado. Para de pensar somente no seu problema, para de pensar somente na sua dor. Tem alguém também que está passando alguma dificuldade. Alegre-se com o que se alegra também, ainda que talvez você não consiga se alegrar com a sua vida, mas a bênção do seu irmão vai edificar a sua fé, para que você alcance o seu milagre. Mas o Espírito Santo vai tirar a irritabilidade de você. Um dos sintomas do botulismo é perca de visão, ou visão turva. 1 Samuel capítulo 3, versículo 2 diz: certa noite Eli, cujos olhos estavam ficando tão debilitados que já não conseguia mais enxergar, e estavam deitados em seu lugar de costume. A falta de visão faz com que você fique num lugar cômodo. Você não quer mais se arriscar. Você não quer mais acreditar que coisas podem acontecer, porque você se tornou cego espiritualmente. Sem você perceber, você ficou um ser humano limitado, não consegue romper. E é isso que o diabo quer fazer com muitas vidas aqui: tirar de você a capacidade de chegar no alto do teu potencial.
Eu quero dizer para vocês aqui da Hope, em Mongaguá, que Deus quer usar você para salvar o teu patrão. Deus quer usar você para salvar a tua cidade. Deus quer usar você para converter toda a sua família. Deus quer usar você para abençoar alguém que mora na sua rua. Deus quer usar você, mas aí você acaba olhando porque você perdeu a visão. Aí você não consegue enxergar. Você se coloca num lugar cômodo e não quer arriscar coisas novas na presença de Deus. Mas Deus vem para o particular, se arrisca na presença. A conversão de Saulo vai nos ensinar que Deus permite que nós venhamos a ficar cegos para começar a ouvir a voz de Deus. Uma das sintomas do botulismo é dificuldade de deglutição. E eu já vou acabando aqui. Dificuldade de mastigar. Olha o que vai dizer 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 diz: porquanto chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino, e ao contrário, sentindo-se coceiras nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmos, de acordo com as suas próprias vontades. O príncipe dos pregadores do século XVIII, Charles Spurgeon, vai dizer que chegaria um tempo que era necessário usar um microscópio para encontrar uma grama de evangelho nos sermões. Bem-vindo. Este é o tempo, o século 21, aonde se a palavra não fala o que você gosta, você não vem mais para o culto. Aonde se o pastor puxa a sua orelha, ele já não é mais homem de Deus. Aonde o pastor te incentiva a semear, a investir no reino, ele quer arrancar o teu dinheiro. Aonde se a palavra ensina você a respeitar o tempo do namoro, do casamento, a você ouvir a sua esposa, ouvir o seu marido, aonde ensina você a respeitar processo, a respeitar etapas, a respeitar a fase, não serve para você. É por isso que nós temos igrejas hoje de tudo quanto é tipo de jeito, de tudo quanto é tipo de gosto. Você escolhe a igreja do gosto que você quer. Está difícil engolir, né? Está difícil, pastor, engolir qualquer palavra. Ah, pastor, hoje pegou pesado. Aí vem Jesus e fala assim: olha, se não comerdes deste pão que é a minha carne e deste cálice que é o meu corpo, não tens parte comigo. Diz o texto que todos, mais de 5.000 saíram, só ficou os 12. Aí Jesus vem para os discípulos e pergunta: e vocês também não vão? Aí Pedro responde: para onde iremos, se somente tu tem palavra? Ah, eu estou pregando aqui na Hope para um povo que tem sede da palavra de Deus, um povo apaixonado pela... Será que você pode levantar as suas mãos aos céus e dizer: Senhor, envia-nos a palavra, encha-nos da palavra, fortaleça-nos da palavra? Se coloque de pé em nome de Jesus, eu vou encerrar. Um dos sintomas do botulismo é a paralisia aqui. 2 Timóteo 4,10 diz: Demas me abandonou, amando o presente século. Foi citado aqui também o texto de Mateus 19, 16, 30 sobre o jovem rico, que não conseguiu seguir a Jesus porque estava apaixonado pelos seus bens. E Demas, um discípulo do apóstolo Paulo, não conseguiu andar na presença, não conseguiu seguir, porque amou as coisas do mundo. Cadê a Thalita para louvar um louvor? Thalita, tem uns 5 minutos, vem louvar um louvor, Thalita, não foge não. Sei que você fugiu, vem cá, dá tempo, eu tenho 5 minutos. Ela baracala, chore me réu. Deixa eu te falar uma coisa. Lembra o que eu disse no começo aqui? O primeiro que tem prazer em te abençoar é Deus.
Mas a bênção do Senhor não é baseada nas coisas do mundo. Você não precisa de uma casa boa, de um carro do ano, das coisas boas. Você não precisa de estar usando a melhor roupa mais cara, o sapato mais caro, o relógio mais caro, o celular mais caro. Você não precisa andar na moda. Você não precisa ser a pessoa mais bonita do bairro. Você não precisa ser a pessoa mais sensual da rede social. Não precisa, amado. Deus quer te usar na singularidade que Ele tem na tua vida. Deus quer te usar do jeito que Ele te chamou. Deus não quer que você ame o mundo, mas ame Ele, ame Ele, ame Ele. É que na verdade as coisas do mundo querem te paralisar. Fala para o seu irmão assim: o mundo não vai mais paralisar a tua vida. Não se preocupe que vão te chamar de quadrado. Não se preocupe que vão te chamar de atrasado. Não se preocupe que vão falar que você não se enquadra no grupinho. Ei, jovens, os amigos da escola têm que provar o que você sente aqui na presença, e não você provar o que eles estão usando na escola. Ei, homens, quando for no bate-papo com os amigos da empresa, você não precisa participar daquelas conversinhas vãs, mas eles têm que interagir e desejar aquela oração que você faz em secreto no teu particular. Para mim acabar, um dos sintomas do botulismo é a falta de apetite, pastor Adão. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 24. E tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Irmãos, se nós tivéssemos ciência do que é um culto de Santa Ceia, nós não trocaríamos por um churrasco em família. Nós não trocaríamos por um show de um cantor qualquer. Nós não trocaríamos por um ingresso num cinema, num circo, num Hopi Hari. Se nós soubéssemos o que é o culto de ceia. Escute isso que eu já estou encerrando. Vem aqui, minha princesa. É que a minha geração, pastor Adão, está perdendo o apetite. A minha geração não tem desejo mais de comunhão. A minha geração está mais preocupada com o entretenimento do que comunhão com Deus. A minha geração está mais preocupada com fama do que se prostrar na presença de Deus. A minha geração está mais preocupada em aparecer do que fazer com que Deus apareça através deles. Porque olha o que vai dizer. E tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo, que é partido por vós, e toda vez que fizeis isso, fazeis em memória de... Mas a infecção alimentar, aquilo que eles ouviram acerca de Deus, fez com que isso fosse irrelevante, não tivesse mais importância. Presta atenção aqui, já estou acabando rapidinho. O Espírito de Deus hoje quer voltar na sua vida o apetite da presença. Deus me trouxe aqui para dizer para você: você vai voltar a acordar na madrugada para orar. Você vai voltar a jejuar como você jejuava antes. Você vai voltar a orar de joelho 2 horas como você orava antes. Você vai voltar lá no monte na madrugada. Vai voltar a fazer visita no lar como fazia antes. Curve a sua cabeça em nome de Jesus.
O Senhor vai restaurar o seu apetite. Eu quero que você ore para o Senhor renovar a tua vida agora. Para o Senhor renovar o teu apetite agora. É por isso que o texto vai dizer: achaste muito mel. Arabacala suri. Coma o que te basta. É porque Deus está te ensinando a viver moderadamente. O Espírito de Deus está te ensinando a viver no simples, no humilde, no básico. Elai, reblando é que tu me dio força. Curve a sua cabeça, por gentileza. É barandou é daquele mantu que me neui. Peça para Deus agora restaurar a tua vida, a tua comunhão, a tua presença. Eu vejo lágrimas sendo limpas aqui dos rostos, pastor Adão. Eu vejo pessoas chorando na presença de Deus, pastor Adão. Orecandoi, uribai, comi, assaio. Elabadacanto, comida, canto, comi. Deus está te preparando para provar o mel, para provar o mel, para provar o mel. Usa-me, sonda-me, Senhor, Ela maracala chore. que me conhece. Ela maracala mandou que me mandou que me alas. Seja renovado por Deus agora. Sinta o Espírito de Deus agora. O Espírito de Deus está passeando no nosso meio. O Espírito do Senhor está passeando no nosso meio. Sinta o renovo das línguas estranhas agora. Sinta a cura do teu corpo agora. Deus está tirando a infecção alimentar. Usa-me, Senhor. Usa-me. Ele vai te usar. Ele vai te usar. Ela abiatori, líder. Sobre as águas como abrigo no deserto, como flecha que acerta ao Deus. Quero ser usado. Seja cheio da glória de Deus agora. 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 Deus vai te colocar em lugar grande. Deus vai abrir a porta. Deus vai fazer o milagre. Ele vai te dar o mel. Mas Ele está te preparando para você não estragar tudo. Ele está te preparando para você não estragar tudo. Esteja preparado para viver o grande de Deus. Adore, adore ao Senhor. Solda-me, quebranta. Oh, aleluia, adore ao Senhor.